Bom, vamos dar continuidade ao nosso assunto acerca da geografia das relações internacionais, lembrando que nós estamos trabalhando uma disciplina que é fora da caixa, né? Do então estudos mais tradicionais de relações internacionais. E hoje a gente vai fazer uma pequena apresentação do livro com o qual trabalharemos e vamos trabalhar uma primeira definição, um primeiro passo que precisa ser dado, né, para poder trabalhar a questão dos negócios internacionais em relações internacionais, que tem por base a relação Estado-mercado, né? E aí, fazendo uma pequena revisão do que nós apresentamos na aula anterior, né? Eu havia dito que essa disciplina é uma disciplina fora da caixa, né? Porque os estudos tradicionais em relações internacionais têm por base a questão da guerra, logo você envolve questões militares, questões em que leva em consideração o papel do Estado como ator principal na guerra, na defesa, na paz e na cooperação, levando em conta que a sistematização do estudo em relações internacionais se dá a partir ali da década de 20, né? A gente vai ter um longo período até os anos 70 em que essas referências, né, do estudo tradicional das relações internacionais vão deixar de lado questões extremamente relevantes que dizem respeito ao mercado e que dizem respeito ao papel das empresas, né? E isso a gente pode ver, né, esse alijamento, né, da questão econômica e do papel das empresas, as empresas transnacionais ou corporações multinacionais, como vocês quiserem, pela representação da história, dos conceitos, da teoria das relações internacionais, que diz respeito aos tais debates, né, ou grandes debates, né? O primeiro debate do liberalismo utópico versus realismo, né? Depois o cientificismo versus o tradicionalismo, até chegar num debate ali da década de 80, concernente à discussão entre neorrealismo e neoliberalismo, né? E aí, nos anos 70, você vai ter um conjunto de eventos que vai mudar um pouco o foco e a natureza, né? Podemos dizer até a natureza ontológica do estudo das relações internacionais, que é o fim do sistema Bretton Woods e as duas crises do preço do petróleo, né, de 1973 e 1979, né? E aí a gente passa a ter a retomada, né, da chamada economia política internacional. De fato, ela não surge ali, né, ela é retomada, ela ressurge ali, né? Levando em conta as questões de mercado e levando em conta, sobretudo, o papel das empresas transnacionais. E aí um dado interessante, né, que ilustra muito bem esse papel, é o fato de você ter, naquele momento, né, a possibilidade de reconhecer que os percentuais de crescimento do comércio internacional são maiores que os percentuais de crescimento do produto, né, da produção internacional. E isso, em grande medida, se dá pelo comércio dos semi-industrializados, né, dos semifaturados, o que é um indicador de que você tem um comércio intraempresarial no nível internacional, né? Então, esse tipo de situação, né, nos leva à necessidade de entender melhor o papel das empresas e, para isso, entender melhor o papel do mercado, né? Levar em consideração seus setores, suas associações, né? Os processos produtivos, né? Como o Estado se relaciona com o mercado, né? Qual o papel que o Estado tem na economia, e cada vez fica mais claro para nós que ele é extremamente importante,
né? Não dá para você fazer uma distinção fechada, Estado, mercado, né? E para você superar, né, essa distinção fechada, ou seja, entender melhor o papel do mercado, é necessário conhecer, ou melhor, conhecer melhor o papel do Estado no mercado. É necessário você entender que o Estado não é necessariamente um ator unitário e racional, como classicamente nós o apontamos ou o apontávamos, né? A ministérios, a agências reguladoras, a empresas estatais, né? Empresas que pertencem à chamada administração pública indireta, né? Algumas inclusive com capital aberto, né? E aí o elemento fundamental, como eu havia dito, né, na aula passada, seria entender melhor os chamados instrumentos de política econômica, né? E tudo, assim, a gente vai discutir isso ainda hoje. Bom, e para a aula de hoje, eu pretendo apresentar para vocês, bem amplamente, o livro com o qual nós trabalharemos ao longo desses nossos encontros, né? É um livro base, né? Não significa que eu vou ficar só no livro, né? Muitas vezes eu vou buscar elementos de outros livros. Um autor que eu acho bem interessante, porque ele fala da economia, mas ele não é necessariamente um economista, né? Ele é um geógrafo econômico, né? Chama-se Peter Dicken, né? Ele tem um livro, Mudança Global, mapeando as novas fronteiras da economia mundial. Um livro que apresenta uma visão diferente da economia internacional e dos negócios internacionais, penso eu, muito provavelmente porque ele é geógrafo, né? Já tive oportunidade de discutir em outros momentos a questão da linguagem, né, da língua, com uma estrutura de poder que nos limita, né, a possibilidade de interpretação e a possibilidade de ter mais sensibilidade ao entendimento das questões ou de questões de outra ordem, né? A língua com a qual apresentamos nos traz certos limites cognoscêntricos, né? E assim você fica centrado, né, naquele mundo, naquele universo de termos, de conceitos, de teorias, e não consegue ver os fenômenos por outra ordem, né? Então, muito provavelmente, penso eu, pelo fato dele ser geógrafo econômico, ele tem uma linguagem diferente, uma linguagem mais aberta ao Estado e não necessariamente uma linguagem fechada, né, sobretudo da economia ligada aos modelos matemáticos, né? O Peter Dicken, ele foi consultor da UNCTAD nos anos 90, e um consultor que era especialista nas corporações transnacionais, tá? Ele tem um artigo bem interessante que ele escreveu no início desse século ainda, 2008, em que ele elabora, né, um modelo de análise. Ele tem um modelo de análise ao qual ele chama de redes de produção global, tá? Inclusive você pode até fazer um paralelo com outro modelo de análise, né, do Gary Gariff, que é o cadeias globais de valor, tá? Tem divergências e convergências nos dois modelos, né? E já que eu falei do Gariff, é bom falar também que ele, ao longo da sua atividade docente, né, durante muito tempo ele foi professor de sociologia econômica. Então vale a pena chamar a atenção a isso, né? Porque quando você se abre para as outras áreas, né, você tem a oportunidade de superar os limites críticos, né, os limites etimológicos, né, a estrutura semântica na qual você está inserido, né, na sua formação cognoscêntrica, né? Então é bom porque a gente vê, portanto, a economia, né, de uma forma
diferenciada, né? Tanto na visão de um autor como na visão de outro autor. Tá? O livro do Peter Dickens já está na sua 7ª edição, né? Ele é um livro que tem quase 40 anos, né? Ele foi publicado lá nos anos 80, sua primeira edição, e ele foi revisto, né? Várias vezes. A última revisão é a 7ª edição, né? Ele foi reeditado e revisto, tá? Em língua portuguesa a gente está aí na 5ª edição, tá? Então tem uma pequena diferença, aliás, grandes diferenças, né? Para a última edição em língua inglesa e para a última edição em língua portuguesa, né? A gente vai ter oportunidade de ver isso quando for discutir a questão dos segmentos, quando for apresentar a questão dos segmentos, né? Então o livro ele tem alguns capítulos bem interessantes que a gente precisa considerar. Um deles diz respeito, né, à parte inicial do assunto, que diz respeito acerca das abordagens, né, sobre a globalização. E aí aqui a gente tem assim estudos bastante interessantes, bastante penetrantes, né, no seu sentido conceitual, né, e que dizem respeito aos estudos de economia política internacional, né, que vão discutir globalismo, imperialismo, tá? Entretanto, esses estudos que trabalham as visões globalistas e imperialistas, né, de cunho marxista e neomarxista em relações internacionais, não serão objeto dessa disciplina, tá? Mas é bom a gente entender que existe isso, né? Essa visão, digamos assim, mais crítica, né, do mundo, acerca do mundo dos negócios, tá? E na visão que o livro propõe, ele coloca uma questão que é a seguinte, né? O mundo hoje está mais ou menos globalizado. E assim, é uma pergunta bastante instigante, porque na primeira medida, né, no primeiro momento você responde quase que de bate-pronto que o mundo está mais globalizado. E aí ele traz algumas abordagens que vão apontar justamente ao contrário, a gente terá a oportunidade de ver no momento certo. Ele comenta bastante das chamadas redes de produção global, né? Inclusive ele faz referência ao Gary Gariff, né, que trabalha cadeias globais de produção. É bem importante a gente entender isso. E aí ele faz uma afirmação bem interessante, né, que hoje você tem mudanças globais, né, que vão trazer essa chamada rede de produção global, tá, em 3 níveis do mundo da economia, né? Um é o da produção, o outro é do comércio, e o terceiro, ele não fala do mundo das finanças, tá? Ele fala do investimento externo direto, tá? Eu fiz questão até de verificar no livro inglês, em língua inglesa, para saber se era exatamente isso. Então ele não fala do segmento de finanças num sentido amplo, e eu acho que vale a pena entender que os fluxos financeiros, as finanças internacionais, têm vários tipos diferentes, tá? O IED é um deles, investimento externo direto, aquele investimento que você faz numa instalação física num determinado país, assumindo todos os riscos da produção, da gestão daquele negócio, tá? Isso é uma dimensão dos fluxos internacionais. Outra dimensão é o investimento que você vê na Bolsa de Valores, né? E pelo fato de você ter um conjunto de números diários acerca da Bolsa de Valores, né, que você pode desenvolver séries temporais acerca dos seus resultados, né? Há uma propensão de você levar isso como um indicador de saúde econômica, tá? Mas percebam que
o investimento em bolsa de valores tem uma categoria completamente diferente do investimento externo direto. Como também é diferente o pagamento de proventos, dividendos, juros de capital próprio, lucros, que isso pode ter um outro fluxo de capital. Então você tem aí só, três níveis, três tipos diferentes de fluxos financeiros internacionais. E no caso, Peter Dick, ele deixa muito claro, quando a gente vai falar de finanças internacionais, ele está falando de investimento externo direto, o investimento que promove a capacidade industrial dos países. Tá? Então, quando ele diz, os chamados processos de mudança global, quando ele aponta a questão da produção, a questão do comércio, tá? Ele está falando de economia. E quando ele vai falar de finanças, ele também está falando de economia, só que aí ele abre uma tipificação muito importante com relação aos tipos, aos formatos de finanças internacionais. Tá? Isso não significa que ele vai fazer uma defesa, da globalização. Não chega a fazer isso. Ele vai fazer uma discussão acerca do papel do Estado, no processo de desenvolvimento industrial. Tá? Ele usa ali a ideia da chamada destruição criativa. Isso é muito utilizado aí pelo pessoal que trabalha com negócios, trabalha com empreendedorismo, trabalha com ambiente corporativo, a chamada destruição criadora. Esse termo, destruição criadora, esse termo é do Schumpeter, tá? Que está no livro dele, Capitalismo, Socialismo e Democracia. Tá? Um livro que ele escreveu nos anos 60. E tem como herança, esse texto, um outro artigo que ele tinha escrito em 1947, numa revista sobre história econômica, Journal of Economic Review, Journal of Economic History, e cujo título do artigo é Resposta Criativa, tá? E ali você vai encontrar aspectos bem interessantes acerca do que é a destruição criadora. Você, na verdade, pelo fato de você construir novas coisas, você acaba destruindo velhas coisas. Fundamentalmente é isso. Tá? E a ascensão das empresas transnacionais acaba trazendo esses elementos, certo? E aí ele traz lá uma discussão acerca do mito da corporação global. Será que existe de fato uma corporação global a ponto de você dividir com uma certa equidade ganhos e perdas da atuação dessas empresas? Tá? Então para verificar isso, a gente pode lançar a mão de um gráfico chamado Smile Curve, em que você vai ver que a parte produtiva, propriamente, a parte de mão de obra, de transformação das empresas, ela tem baixo valor agregado, e normalmente essa parte produtiva de baixo valor agregado das empresas, ela está espalhada nos países mais pobres. Então essa coisa da corporação global é meio que assim, um mito, na medida em que você não tem o compartilhamento mais equitativo, das perdas e dos ganhos. Tá? Então vai discutir então as condições de desenvolvimento empresarial em regiões diferentes. E aí ele comenta um pouco do Japão, comenta um pouco da China, e aí ele faz alusão, com relação ao papel do Estado, que inclusive até um título de um capítulo, a questão do rei, na Idade Média, na Era Moderna, em que quando o rei falecia,
imediatamente o seu filho, ou seu herdeiro, ou o herdeiro do trono, assumia o reinado. Então você tinha o falecimento do rei e naquele mesmo momento a proclamação de um rei novo. Então dizia-se assim: o rei está morto, vida nova ao rei, vida nova ao novo rei. No livro do Peter Dicken, na versão em língua portuguesa, que na língua inglesa não é exatamente assim, o título, né, do capítulo que ele vai trabalhar o papel do Estado na economia é justamente esse: o Estado está morto, vida nova ao rei. Então, toda vez que o pessoal proclama que o Estado está morto, na verdade você tem um novo Estado aí, um Estado ressignificado, trabalhando, atuando, né? Ou trabalhando mais na ajuda do lado da oferta, ou trabalhando mais na ajuda do lado da demanda, mas obrigatoriamente trabalhando nos dois lados, tá? Isso é histórico, gente, não tem como você eliminar, tá? E aí ele resolve fazer uma tipologia de estados, né? Estados que são mais reguladores, estados que são mais controladores, estados que são mais atuantes no mundo dos negócios, no mundo do mercado. E aí ele vai trabalhar as variações de políticas econômicas, né? E aqui é bem interessante porque ele traz uma tipologia de política econômica que normalmente nós não encontramos nos manuais de economia. A gente vai ter oportunidade de ver isso mais para frente. E aí ele discute, né, um modelo de desenvolvimento e de industrialização que foi muito utilizado na América Latina e também nos países asiáticos em tempos diferentes ou em processos diferentes, né? Sobretudo no Brasil foi utilizado, que é o modelo de substituição de importações, que teve por base, né, uma visão acerca de um conceito, né, que são os termos de troca ou termos de intercâmbio, né, e que imputava ao Estado um papel relevante, um papel preponderante para você garantir o desenvolvimento industrial, tá? Então, isso é um tema importantíssimo, né? Então, para você poder discutir isso, tem que conhecer as políticas econômicas, né? Política fiscal, política monetária, política cambial, que são as categorias mais clássicas dos manuais de economia, e também conhecer as categorias propostas pelo Peter Dicken. Ele faz um esforço enorme para enumerar, né, vários instrumentos de política econômica e colocá-los em duas novas categorias, que é a política de investimento externo direto, a política industrial e a política comercial, e a gente vai ter oportunidade de ver, né? E com isso ele traz uma nova discussão com relação a essa relação dual que tem entre empresa transnacional e Estado, né? Está ali na balança do conflito e da cooperação, sempre problemas a serem resolvidos. A vida é problemática, gente. Quando a gente se depara com um problema, não significa que nós estamos diante de uma crise, né? Isso é importante, né? Lamentavelmente nós temos um discurso muito forte, né, de que não há mais no cotidiano problemas a serem resolvidos, não mais há percalços. Toda vez que se depara com um problema, já anuncia-se uma crise, seja no campo da política, seja no campo da economia, seja no campo dos esportes, tá? Bom, e aí as partes mais finais do livro, né, ele trabalha as diferentes indústrias, né, os diferentes segmentos. E aí é quando ele faz a aplicação do seu modelo. É bem interessante, né? Nesse livro que nós estamos trabalhando, ele trabalha 6 segmentos de mercado: o segmento de vestuário, o da indústria automobilística, o dos semicondutores, serviços financeiros e logística. Então são 6
segmentos em que ele utiliza um modelinho analítico, é bem interessante, né? Nesse modelo analítico, ele desenvolve na sua análise a questão do perfil do consumidor, a questão da renda do consumidor. Isso é brilhante, né? Porque se você não tem renda, não tem desenvolvimento econômico. Ponto. Tá? O problema é que o Brasil arrasta em função da sua herança escravista, certo? Não precisa nem repetir de novo, né? Nossa produção majoritariamente é feita para o exterior, né? Esse é o grande problema estrutural brasileiro, e toda vez que a gente não tem um ciclo de economia internacional vigoroso, tá, nós passamos por dificuldades gravíssimas, como estamos passando nesses últimos anos, certo? O ator global fundamental que demandava nossos produtos parou de demandar, tá? Bom, e aí é importante a gente entender essa coisa da aplicação dos modelos analíticos, porque ele traz outros aspectos, né, do mundo da geografia econômica. Antes de terminar, vale dizer que no livro em língua inglesa, né, ele substituiu um dos segmentos, né, que é o segmento de semicondutores, pelo segmento de extrativismo mineral, tá? Então é bom colocar dessa forma. Eu vou ficando por aqui e volto logo em seguida para desenvolver a segunda parte, né, em que nós vamos falar, digamos assim, numa visão mais genérica, mais ampla das políticas econômicas. Então, até daqui a pouco.